Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de Introdução à Pregação Expositiva. Nessa aula, nós vamos falar sobre alguns tipos ruins, alguns maus exemplos de pregação. Antes de mais nada, se você já chegou aqui, você deve ter feito a sua tarefa 1, a tarefa da aula 1. E você percebeu que eu comecei a tarefa com algumas perguntas bem específicas sobre o que Deus falou com você através daquela pregação. Eu quero que você lembre desse detalhe. A coisa mais importante de todas ao ouvir um pregador não é avaliar o desempenho dele, mas deixar Deus falar com você, com o seu coração, com a sua vida. Então, quando você ouvir um pregador, seja lá quem for, seja numa abertura de culto, numa pregação de conferência, alguém conhecido na internet, não avalie o desempenho antes de deixar Deus falar com você. Esteja aberto à palavra do Senhor, porque esse é o objetivo dela, moldar a nossa vida. Ok? Então agora na aula 2, tipos ruins de pregação e seus exemplos. Acompanha comigo. 4 tipos ruins de pregação para você estar bem ligado e evitar. Primeiro tipo ruim de pregação é a contextualização cega. O que é isso? Quando eu sei de uma necessidade da minha igreja, da minha audiência, dos meus ouvintes, e eu coloco aquela necessidade acima do que o texto bíblico está dizendo. Então, a pregação, ela tenta ser, quando eu contextualizo de forma cega, a pregação ela tenta ser tão relevante para hoje, que deixa de lado a lição principal, a ideia central do texto e a verdade eterna que aquele texto nos traz. Tem um exemplo para você pensar um pouco, que é quando um pregador quer falar, digamos, sobre superação. A minha igreja precisa ouvir sobre superação, enfim, eu quero falar sobre superação. Tem o texto de Davi e Golias. E aí o pregador vai lá e usa a mensagem de Davi lutando contra Golias, dizendo algo como: você precisa confiar em si mesmo, você precisa superar as barreiras que aparecem na sua vida, nesse sentido de superação. E o grande problema disso é esquecer, é deixar de lado que não é esse o objetivo do texto de 1 Samuel. O objetivo de 1 Samuel, lá na história de Davi e Golias, é mostrar como Deus mandou alguém para resolver o problema do seu povo. Então, os inimigos estavam atacando o povo de Deus, que era Israel, os filisteus atacando, Golias era um problema que não podia ser resolvido pela força humana, então Deus levanta alguém para cumprir a sua promessa de proteger o seu povo, e esse alguém é Davi. E isso, inclusive, prefigura Cristo, porque nós hoje temos um grande problema que nós não podemos resolver, que é o pecado. E Deus levanta alguém para resolver esse problema por nós, que é Jesus Cristo. Então, a mensagem de um texto vai muito além do que uma contextualização cega. Tenha cuidado com isso. Um outro tipo ruim de pregação é a pregação impressionista, que exagera, que distorce o significado de um texto bíblico. Então, ela é impressionista porque o pregador pega algo que vê no texto, até está ali no texto, mas ele exagera algo, ele distorce, ele faz todo um cavalo de batalha em cima de uma expressão do texto, de uma passagem que não é o ponto central. Então, tem um exemplo para a gente pensar, pregando aí sobre a travessia do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14. Alguém poderia dizer, um pregador aí, pregando de forma impressionista: Deus não abriu o Mar Vermelho enquanto Moisés não deu o primeiro passo. Isso daria a entender que a iniciativa é humana, Para começar, não é verdade. Deus abriu o mar antes de Moisés pisar. E, em segundo lugar, a iniciativa de salvar o povo, de abrir o mar, de libertar Israel da escravidão do Egito, foi toda a iniciativa de Deus. Esse texto mostra claramente Deus salvando, guiando, protegendo o seu povo escolhido. Então, a pregação impressionista, ela pega um ponto e exagera e aumenta ele, quando não é ele o ponto central da passagem. Tenha cuidado com isso. Um outro tipo de pregação
problemático é a pregação bengala, a pregação muleta, né? Que usa a Bíblia para apoiar alguma ideia. Então, isso acontece muito quando o pregador tem uma ideia e aí ele pensa, ufa, só preciso achar o texto bíblico que concorde com isso agora. Isso é perigoso demais, porque está usando a Bíblia para apoiar aquilo que eu quero dizer. Esse é um dos riscos que se corre quando se prega de forma topical, de forma temática, né? Quando pega um tópico e você usa textos bíblicos para concordar com aquele tópico. É um risco que se corre. Então tem que ter muito cuidado, ler outras literaturas, conferir uma teologia bíblica para ver se aquele tema realmente é abordado na Escritura daquela forma e então mostrar os textos que concordam, que enfatizam ele. Então a pregação bengala, ela, em vez de ditar o texto, em vez de ele ditar o ponto central, a ideia central da mensagem, ele embasa aquilo que o pregador quer dizer. Por exemplo, alguém lê Jeremias 29 para embasar uma pregação sobre prosperidade. Jeremias 29:11, diz: eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e prosperidade, não de destruição, enfim. E aí o pregador diz, olha só, esses são os planos que Deus tem para nós, é prosperidade, é sucesso. E não é isso que o texto está dizendo. Então é necessário ler o texto, entender o que ele está dizendo, e aí a gente vai poder entender que aquele texto não está falando de sucesso financeiro, não está falando desses termos, mas está falando de outra questão. Então, muito cuidado para não usar o texto bíblico para apoiar a sua ideia como se fosse uma bengala. E por fim, o quarto e último tipo de pregação perigosa é a pregação inspirada. Muito cuidado. Inspirado é só o texto bíblico. Quando eu e você lemos a palavra e aquele texto fala conosco e nós entendemos e aquela mensagem fala ao nosso coração, isso significa ser iluminado pelo Espírito Santo naquela passagem. Mas inspiração é uma característica da Bíblia. Só a Bíblia é inspirada. Só os autores bíblicos foram inspirados. Então, saindo da discussão do termo, a ideia da pregação inspirada é aquela pregação que o pregador fala apenas aquilo que falou ao coração dele num devocional. Então, pode ter sido um devocional correto, sincero, ele leu o texto, ele entendeu, mas em vez de tirar a mensagem do texto para os ouvintes, ele deixa só transparecer, só falar, colocar para fora aquilo que ele sentiu no seu coração acerca do texto. Um exemplo negativo. O pregador leu o Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, e então ele passa a pregação toda falando sobre Deus como nosso provedor, que Deus é bom, Deus é fiel, não deixa nada faltar. Ok, o texto de Salmo 23 fala sobre isso, mas será que é essa a ideia central? Essa é a verdade eterna que aquele texto, aquele salmo todo quer trazer para nós? Só compartilhar sentimentos, compartilhar coisas que você passaram pela cabeça do pregador? Claro que não. Então precisamos ir à ideia central do texto, precisamos ir à verdade e aí então planejar um propósito do nosso sermão com base nisso. O que é que Deus quer que os meus ouvintes entendam, que os meus ouvintes façam e aí transmitir isso de forma clara para a igreja. Ok? Agora, chegamos ao fim da aula 2 e você tem uma tarefa para fazer. A tarefa prática da aula 2 é a seguinte, o título dela é Corrigindo a Pregação. Lá no formulário do Google, você vai escolher uma das opções que tem lá, de texto bíblico e de uma aplicação, de uma ideia de pregação errada, ruim, ok? Então, todas as ideias que estão lá são ideias de pregações ruins. Você vai escolher uma dessas ideias e você vai, primeiro, identificar qual é o erro. Isso aqui é uma pregação bengala? Isso aqui é uma pregação inspirada? É uma contextualização cega? Enfim, você vai colocar lá. E depois você vai reformular aquela ideia principal, aquela explicação e aplicação do texto de forma correta. Seja simples, seja curto, direto, 1 ou 2 frases, já está ótimo. Mas eu quero que você exercite isso
para testar os seus conhecimentos de pregações ruins e de preparação de pregações boas. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos pela Tua graça para que o Senhor nos livre de cair no erro dessas pregações ruins que nós falamos agora. Que o Senhor nos capacite a entender o que é que a Tua palavra diz a cada texto. Nós cremos que quando lemos a palavra, o Espírito Santo está ali conosco, nos dando entendimento. Então, deixa bem claro para nós, quando formos preparar uma mensagem, quando formos ler a Bíblia, aquilo que o Senhor quer dizer naquele texto, em nome de Jesus. Amém.